Então, senhoras e senhores senadores, senadoras, você que nos ouve pela Rádio Senado, pelas redes sociais, a vitória final sobre a crise econômica e de confiança dos últimos anos, tristemente experimentada por nós brasileiros, deve incluir estratégias de valorização das micro e pequenas empresas. A defesa do micro e pequeno empresário é de nosso interesse comum, por razões as mais diversas, tanto econômicas quanto sociais. Por isso, senhoras e senhores senadores e senadoras, tendemos a apoiar no Senado Federal todo fomento sensato e bem urdido em defesa do micro e do pequeno empresário que laboram diariamente em favor do interesse público e da riqueza da sociedade. Nesta Casa de Leis, apoiamos o refis para as micro e pequenas empresas. Apoiamos a garantia de desoneração, especialmente voltada à micro e pequena empresa, iniciativa consubstanciada no projeto de lei da Câmara número 164 de 2017, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária das Micro e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional. Defendemos o PLC em causa porque seu conteúdo normativo assegura o parcelamento de recolhimentos atrasados dos débitos tributários apurados no Simples Nacional. Na verdade, é o refis das micro e pequenas empresas. Lamentavelmente, foi vetada esta relevante garantia a todos os que, no salão de beleza, na singela assistência técnica, no pequeno boteco ou na simplória oficina mecânica, necessitam da compreensão dos governantes, até porque, no presente, não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém vencer os tantos desafios da longa crise pela qual passamos. Em face, na minha opinião, deste equivocado veto presidencial, senhoras e senhores senadores, acreditamos ser o nosso papel derrubá-lo, sempre nos marcos do Estado de Direito e do sentido maior do sistema de freios e contrapesos que conforma as instituições nas modernas democracias. E iremos inviabilizar o veto presidencial ao refis das micro e pequenas empresas, porque acreditamos na equidade e na justiça distributiva como princípios basilares da República. Se buscamos construir um país honesto e igualitário, convertido em uma vibrante sociedade de classe média, não podemos olvidar que, do total de trabalhadores com carteira assinada, as micro e pequenas empresas representam nada menos, ou representavam, melhor, nada menos que 54% em 2015, ou seja, empregavam 16,9 milhões de indivíduos, segundo números do SEBRAE. Esta robusta proporção já foi menor, de 51% em 2010. Em 2015, como já falei, chegando a 54%, mostrando, então, o crescimento da micro e pequena empresa no Brasil. No período em análise, portanto, os empregos formais criados por micro e pequenas empresas aumentaram em 15% contra uma expansão de 4,3% das oportunidades oferecidas por empresas médias e grandes. Estes dados falam por si e demonstram com muita clareza que todos os setores econômicos interessam ao Estado brasileiro e que os micro e pequenos empresários merecem nosso especial reconhecimento pelo bem que causam à sociedade ao gerarem empregos de qualidade e totalmente legais, na medida em que o setor, em regra, assina a carteira de trabalho
de seus contratados. Com medidas protetivas e tão importantes no setor da economia, fomentaremos no Senado da República a própria sociedade brasileira, que conta com a dinâmica das micro e pequenas empresas para garantir a dignidade assegurada pelos pães sobre nossas mesas e pelo trabalho que realizamos. Trabalho tanto que nos fortalece como indivíduos, enobrecendo o nosso destino e garantindo o nosso bem-estar no presente e no futuro. Tenho trabalhado no incentivo a essas empresas para que o alcance desse bem-estar seja o mais breve possível. Este ano, destinei da minha emenda de bancada 100 milhões para a implantação, desenvolvimento, projetos de polos industriais na região metropolitana do Rio de Janeiro. Desse valor, foram empenhados recentemente 25 milhões, o que eu gostaria que fosse destinado à cidade de São Gonçalo. Inclusive, quero aqui agradecer ao governo federal pelo empenho desse valor de 25 milhões para que eu possa, então, atuar nesse trabalho de implantação, desenvolvimento, projetos de polos industriais nas cidades do Rio de Janeiro. Essa foi a intenção da emenda de 100 milhões. Como nós estamos passando por dificuldades, o que é sabido, então o corte atingiu a emenda e eu tive empenhada 25 milhões das emendas, sendo pedido do governo federal que eu aplicasse esse recurso na região metropolitana do Rio de Janeiro. E por isso, então, eu escolhi a cidade de São Gonçalo, uma cidade grande, mais de 1 milhão de habitantes, mas uma cidade pobre, uma cidade praticamente dormitório, que perdeu muito da sua capacidade industrial, e por isso, na quinta-feira, eu estarei juntamente com o ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, ministro em exercício Marcos Jorge, e também com o deputado De Jorge, que é da cidade de São Gonçalo, estaremos visitando o Comperj e depois estaremos lá no distrito de Guaxindiba, olhando ali o terreno, aonde pode ser instalado esse polo industrial. Então, quero levar isso ao município de São Gonçalo. Aproveitando, e isso pode também, eu creio que deixa bem claro, a minha inclinação para o desenvolvimento econômico, para a geração de emprego e renda. Isso mostra também a minha inclinação para as questões municipais. Eu não olho o Estado no sentido singular, eu olho o Estado composto por municípios. Inclusive, no último final de semana, eu fiz uma agenda de 3 dias pelo interior do estado do Rio de Janeiro, começando por Petrópolis, no dia do aniversário da cidade, 175 anos, completando a nossa querida cidade imperial, e ali eu participei de todos os eventos comemorativos a essa data. Inclusive, quero aqui registrar que eu já tinha ido várias vezes a Petrópolis, mas eu não tinha tido a oportunidade ainda de visitar o Museu Imperial. Eu visitei o Museu Imperial na cidade de Petrópolis, fiquei realmente, podemos dizer, olha, fiquei maravilhado, essa é a expressão mais correta, porque é o maior museu em número de visitas no Brasil, mais de 420 mil visitas ano na cidade de Petrópolis. Dali, à noite, eu recebi o título de cidadão petropolitano. Quero aqui mandar um abraço aos munícipes de Petrópolis e, para depois continuar falando da minha viagem, percebo ali que o nosso senador... sim, então, pensei que o senhor queria fazer algum registro em função de compromissos. Eu agradeço, senador Eduardo Lopes, mas nós estamos com um grupo de colegas parlamentares de vários países. Isso. Mas nós vamos fazer com calma. Depois do pronunciamento de Vossa Excelência, já está ali o senador Dário Berge e o senador Roberto Muniz, que passamos o dia trabalhando lá no Fórum Mundial da Água, mas eu farei
depois do pronunciamento de Vossa Excelência. Obrigado. Muito obrigado. Opa, então, sigo. Então, de Petrópolis, registro aqui então mais uma vez, obrigado pelo título de cidadão petropolitano que recebi na última sexta-feira, quando então nas comemorações de 175 anos de aniversário da cidade. Dali eu fui para Itaperuna, depois eu fui para Campos. Para quê? Para conhecer os problemas locais. Nada melhor do que você estar com aquele que vive o problema. Não adianta você ler, não adianta você ver dados, não adianta você ver gráficos, você tem que estar perto daqueles que vivem o problema. E foi com essa intenção que eu fiz essa visita ao norte e noroeste, e tratando aqui da questão da água, como foi citado pelo senador, com vários parlamentares do mundo. Estamos aí nesse evento mundial da água, e lá no Rio de Janeiro, na questão norte e noroeste, nós temos o que eu posso chamar de paradoxo. Por incrível que pareça, a região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro é um semiárido. Inclusive, eu estou me movimentando para buscar, junto ao Ministério, apresentar os dados, apresentar as informações, porque chove, e às vezes quando chove, chove muito, causando até inundações, mas também, por um grande período, chove muito pouco. Para se ter uma ideia, eu registro aqui, em regiões do Nordeste de seca, o índice de chuva por ano é em torno de 400 milímetros por ano. E lá no Norte e Noroeste, a média, em alguns lugares, chega a 500 milímetros apenas, prejudicando a pecuária, a agricultura, na região norte, especialmente o cultivo de cana-de-açúcar, para o álcool, para açúcar. E ali eu recebi esse pedido da cooperativa, da Coagro, Cooperativa Agroindustrial de Campos, com 9.500 cooperados, eu recebi um pedido de socorro. E estamos trabalhando nesse sentido. Então, conhecendo o problema. Então, nós temos essa questão no norte e no noroeste, e por isso, como eu estava dizendo, a minha inclinação, e a partir dessas visitas na imprensa, eu comecei a me definir como um senador republicano municipalista. Sou do Partido Republicano Brasileiro, tendo como presidente de honra o presidente José Alencar, nosso sempre presidente de honra do PRB, saudoso José de Alencar. E o PRB, quando ele começou o seu registro inicial, era como Partido Municipalista Republicano. Depois, a pedido, ou renovador, desculpa, Partido Municipalista Renovador. E depois, a pedido do nosso presidente José Alencar, ele disse, nós somos republicanos. Então surgiu o nome do PRB, Partido Republicano Brasileiro, que hoje é o Partido 10 no nosso Brasil. E me defini, então, como um senador republicano municipalista. O que significa isso? Republicano significa zelo com a coisa pública, zelo com o que é público, tanto no que tange ao material como ao imaterial. Material são recursos públicos, bens públicos. O imaterial é a dignidade, é o respeito, é a legitimidade. Imaterial é trabalhar com responsabilidade. E municipalista é exatamente o que defende o município. Defende o crescimento, o desenvolvimento lá no município. Eu considero, já falei em outras vezes aqui na tribuna, eu sou a favor de nós repensarmos o pacto federativo. A carga sobre os municípios é muito grande. E isso não é do governo A, governo B, governo C. Eu não estou falando contra governo A, nem B, nem C, até porque, tanto no governo A, como no B, como no C, o sistema é o mesmo. Eu acho que nós temos que repensar, porque a União fica com muito, os estados ficam com pouco, e os municípios ficam com quase nada. Sem contar
que atribuições que deveriam ser, na minha opinião, do governo federal, acabam sendo ou recaindo sobre os prefeitos, sobre os municípios. Então, eu sou municipalista porque quando eu olho dessa forma, eu não olho para a coloração partidária do prefeito, eu não olho se o prefeito é do partido A, do B, do C ou do meu partido. Eu olho para o município, eu olho para as pessoas. E estamos desenvolvendo, e já em ritmo de fechamento, eu quero promover por todo o estado do Rio de Janeiro, eu quero promover um ciclo de audiências, trazendo empresários, comerciantes, sociedade civil, trazendo o legislativo, o executivo, para que possamos discutir o município. Por incrível que pareça, todo mundo fala que quer ver o município crescendo, que quer a geração de renda, de trabalho no município. Mas quantas vezes o próprio munícipe, ele contribui para que o seu município não cresça? De que forma? Quando, por exemplo, ele deixa de consumir certas coisas no seu próprio município, ele deixa de consumir serviços no seu próprio município, quando também o próprio Poder Executivo, ele traz empresas de fora para executar, claro que via licitação, tudo certo, mas as empresas do município também deveriam buscar essa qualificação. Hoje eu encontrei o prefeito, mando um abraço aqui ao nosso prefeito Zelito, lá de Guapimirim, e ele me falou uma coisa interessante, quando a gente conversava sobre esse municipalismo, ou ser municipalista, ele disse para mim: senador, eu consegui uma melhora significativa com apenas uma atitude simples. Eu não pago mais o salário na sexta-feira, porque quando eu pago o salário dos servidores na sexta-feira, eles vão para o shopping nas grandes cidades e não consomem nada no município. Eu só pago o meu salário agora no município na segunda-feira ou na terça-feira, porque eu aumento o giro e o consumo no próprio município, porque a pessoa trabalha, então ela vai no mercado local, ela vai no comércio local. É uma medida simples, mas tão inteligente. Por quê? Porque há uma evasão de ICS, há uma evasão de ICMS, quando se consome fora do município onde você mora. Então, de certa forma, tanto os moradores, como o próprio Poder Executivo, sem querer ou sem consciência, ele acaba trabalhando contra o seu próprio município. Então, eu quero aqui, e vou me prolongar nesse assunto, vou falar muito sobre isso aqui na tribuna do Senado, porque eu entendi esse posicionamento que eu quero assumir a partir de agora. E já assumi, durante todo o meu mandato, eu atendo prefeitos têm portas abertas no meu gabinete, eu procuro ajudar muito os prefeitos. Então, vou defender muito mais isso, falar muito mais, provocar esse debate e aprofundar esse debate aqui na tribuna do Senado. Então, eu quero aqui, senhoras e senhores, concluindo aqui e agradecendo o presidente e a compreensão também do nosso querido senador, Muniz, mas eu quero aqui fechar, então, dizendo que eu me vejo hoje como senador que é republicano municipalista. E eu vou defender as cidades, vou defender os municípios. E terminando no último minuto, só quero registrar aqui que hoje estamos trazendo isso aqui para que possamos refletir e possamos trabalhar nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Senador Muniz, meu abraço, viu?